Hoje, pode colocar nosso slide aí, por favor. Hoje tem um slidezinho muito simples, comparado aos slides que eu observo por aqui, né? Daqui a pouco vem o presbítero Léo aí com um slide, só falta falar ali o texto, um negócio assim diferente, né? Tá pequeno ali, né? Tá pequeno. Eu tenho que aumentar minha letra. Aqui tá maior? Ah, é? Ah, não. Então, então tá ok. É a distância, é a idade, da idade. O saudoso pastor Jairo dizia vaidade, né? E a idade vai mesmo, a gente nem enxerga mais. Tanto que a idade vai, ó. Vai a idade, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a insuficiência do homem. Repita, a insuficiência do homem. Queridos, preste atenção, uma introdução antes. Nós estamos construindo, tá, um entendimento do Evangelho, tá? E é natural que vai ficar, né, coisas assim meio no ar, tá, dentro da nossa construção, tá? Duas coisas que eu quero pedir a você. Primeira, faça perguntas. Tá? Faça pergunta na sua célula, se for necessário, no seu GECEL. Tá? Faça pergunta aqui, se for necessário. Esse é o primeiro ponto. Tá? Você precisa fazer essa pergunta. A outra sugestão que eu te dou é você ter calma, que a gente vai estar construindo algo. Tá? Está construindo algo. Aí, juntos, a nossa ideia é, no dia a dia da igreja, a gente passar isso, viver isso, comentar isso, conversar sobre isso. E é por isso que estamos aqui. Essa é a ideia. Tá? Então, como sugestão, pergunte, não deixe de perguntar, não deixe de falar. Enfim, você precisa entregar para a gente feedbacks. A gente precisa saber como é que vocês estão aí, tá? No entendimento. Outra coisa, já existe um WhatsApp. Gabi, cadê Gabi? Já existe um WhatsApp, tá? O número, dá para aparecer o número aqui agora ou depois? O número do WhatsApp, tá? Esse WhatsApp é o WhatsApp que você vai enviar as suas perguntas durante a semana, tá? Até porque a gente não vai conseguir responder todas aqui, mas nós queremos todas as perguntas, para a gente poder devolver para você as respostas. Cadê o WhatsApp? O WhatsApp sumiu, ele apareceu e sumiu. Volta o WhatsApp aí, por favor. Aí, ó, é o 99640-7181, WhatsApp para perguntas. Envia para aqui e você depois vai receber as respostas. De alguma maneira vai chegar até a gente, já tem uma equipe para isso, e nós vamos responder para você, tá bom? Ditas essas coisas, vamos começar. Por favor, meu slide, insuficiência do homem, e os tópicos que nós vamos trabalhar nessa noite, tá? Desse tema, insuficiência do homem, nós temos 4 tópicos. Na verdade, são 3, mas o primeiro eu estou resgatando um pouquinho, que é falando um pouco mais da morte, rapidamente, alguma coisa, para resgatar o que falei semana passada, para daqui a gente partir. Depois a gente vai falar o que é ser insuficiente. Tá? O que é ser insuficiente? Depois vamos falar da carne do homem, tá? Isso aí não é churrasco, a carne do homem não é churrasco, fica tranquilo. Depois a carne e a religião. Esse tópico é até novo, né? Chegou hoje, mas muito necessário. Então vamos falar sobre esses 4 pontos, tá? Pode passar, por favor. Primeiro ponto, falando mais da morte, pode passar. Falando mais da morte, né? Não é uma pergunta não, tá? Depois, lá no ponto. A gente pode disponibilizar os nossos slides em PDF, tá? Para você. Se você quiser, tá? Pede para ir para a gente, que a gente vai estar pulverizando, lançando as nossas ministrações, embora não tem muita coisa, né? Tem só muito texto, mas já que você esteve aqui, dá para você seguir a linha de raciocínio, tá? Muita coisa aqui é falado, não vai estar tanto ali. Ali vai estar os textos que a gente vai construindo e alguns que aparecem, tá? Falando mais da morte, irmãos, um pouquinho, foi o que nós ministramos na semana passada. Tá? O que é morte? Semana passada a gente falou dessa coisa chamada morte e colocamos algumas coisas no lugar, dentro do que as Escrituras propõem para nós. A Bíblia fala que, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né, a gente sabe, pelo pecado entra a morte. Tá? Romanos 5,12.
Pelo pecado entra a morte. E assim, então, a morte passou para todos os descendentes de Adão. E uma vez que agora os descendentes de Adão estão mortos, eles produzem pecados. É o que a Bíblia diz em Romanos 5,12, eles produzem pecados. O que muda na sua experiência? Nada. Na sua experiência não muda nada, mas muda no seu entendimento. Muda no seu entendimento. Porque morte, o que Adão deixou de herança para nós, é essa desconexão, É a desconexão do homem com Deus. Semana passada demos o exemplo do ventilador. Se desligarmos o ventilador, ele ainda vai ficar um tempo ali girando, porém ele já vai estar desligado da fonte, mas ainda vai ficar um tempo ali com uma energia residual. Ele se desconecta de Deus, dizendo para Deus que não precisa de Deus. Adão dá as costas para Deus e dá tchau, e diz: Senhor, tu ficas por aí e eu vou tocar a minha vida, porque quem manda na minha vida agora sou eu, e vai embora incompleto. Adão vai embora incompleto, e ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele decide viver pela própria alma, ele decide viver pela própria força, ele decide viver pelo próprio entendimento, por ele mesmo, dizendo que não precisa de Deus. Ele está dando este recado às regiões celestes, ele está declarando esta verdade para a terra e para os céus. Então ele se desconecta do Senhor. Isso que é a morte. Claro que, falei também, que a gente se preocupa muito com a morte física. E temos que continuar nos preocupando, temos aí uma pandemia, ok. Mas a morte que Adão deixou para nós, essa desconexão com Deus, e por eu estar morto, eu não consigo produzir valor espiritual para Deus. Passa, por favor, mais um ponto. Espiritualmente, o homem não produz nada de valor ao ponto de obrigar a Deus de recompensá-lo. Não tem como você, por você mesmo, fazer algo, fazer o bem, ao ponto de, no fim, Deus, agora eu sou obrigado a fazer isso. Isso não existe, se não preencher os requisitos divinos, que geralmente não tem nada a ver contigo. Ou seja, você não tem poder em você mesmo. E a gente vai ver isso melhor, vamos desenrolar isso melhor. Estou só pegando os tópicos da semana passada. Mais um ponto aqui, por favor, que eu trouxe. Significa que a vida natural que você tem está sendo sustentada pela própria força, e esta força não te faz entrar à eternidade. Ela só é limitada a esta terra. É o ventilador, se desligar ele vai ficar um período ali, e você vai receber até um ventinho por um período. Esse ventinho é essa força que temos. Eu vou te dar 100 anos, 100 anos que você tem de vida, é o ventinho. Mas, dependendo do que acontecer com você, você passa o resto da eternidade, que não tem fim, vivendo a segunda morte. Ou, dependendo da decisão que você tomar em terra, você vai viver a eternidade toda com vida de verdade. É a vida de Deus, vida Zoe. Vida eterna é vida de Deus. Isso que é vida eterna. Vida eterna não é simplesmente não morrer. Vida eterna é o tipo de vida que você vive, e você já vive essa vida eterna hoje. Amém? Então, só fechando, pegando o que falamos na ministração anterior e avançando. Vamos mais um ponto, por favor. O tópico 2 aí, que é o que é ser insuficiente. Por favor. O que é ser insuficiente? Vamos lá. Uma vez, pegando o que já construímos, tá bom? Uma vez que este homem, vindo lá de Adão, ele está morto, desligado de Deus, espiritualmente, morte espiritual. Uma vez que ele está morto, ele não consegue agradar a Deus com a sua própria força. Aliás,
Na realidade, ele nem deseja fazer isso, pois sua vida é totalmente carnal. Não, pastor, eu gosto de cantar para Jesus. Ok, tudo isso sim que você gosta de fazer para Jesus tem a ver com o Espírito de Deus em você. Tem a ver com o que o Espírito Santo está fazendo com você e em você. Por isso que a Bíblia fala que ele opera tanto o querer como o realizar. Você não tem como fazer nada. Aí você fala assim, pô pastor, peraí, nada, aqui é a crise de muitos, né? Então não tenho que fazer nada? Não, nesse momento, e aí o presbítero Léo, ele faz boas perguntas e boas indagações, e traz boas questões para a mesa, né? Ele indagou algo muito legal. Preste atenção, nesse momento a gente está construindo algo, tá? Nesse momento da ministração, nesse momento da vida humana, tá? Não entrou Jesus ainda, tá? Então me ouça entendendo que Jesus ainda não entrou, tá bom? Para quando você me ouvir, falar, não, mas não é assim comigo, mas você já está vivendo outra coisa, e a gente vai chegar nessa coisa mais para frente, nós estamos construindo. Então eu estou falando aqui o que Adão deixou para nós. Adão deixou isso aí, ó, tá? Deixou uma vida que não quer Deus, uma vida que não quer Deus. E aí você vai ver Gênesis, já Deus falando, ih, rapaz, o negócio está ruim, me arrependi de fazer esse homem, é carnal. Não quero entrar aqui nesse ponto do arrependimento de Deus, não é para isso que a gente está aqui, tá? Mas você vai encontrar essas declarações nas Escrituras. Então, o que é ser insuficiente? É esse desligar, é eu não banco Deus, é o que tem em mim não é suficiente para o que Deus exige. Escute, o que tem em mim não é suficiente para o que Deus exige. Tá? Passe, por favor, os slides. Olha só esse texto de Isaías 64:6. Esse texto aqui, ele é escandaloso, principalmente quando você vai buscar por que Isaías, do que é que Isaías estava pensando, de onde que ele tirou o exemplo. Somos como impuro, leio Isaías 64, verso 6. Somos como impuro, todos nós. Aí você quer falar que aqui é Isaías não convertido? Eu já escutei, por exemplo, alguns pensadores, eles declarando que Romanos 7 é o Paulo não convertido. Bem que quero fazer, não faço. É o Paulo não convertido, é complicado. É forçar muito. Aqui também não é o Isaías não convertido. Aqui é o Isaías diante de um espelho chamado Deus, porque Deus é luz, e quando eu vejo Deus, Ele me ilumina. Então Isaías está diante de Deus, está diante dele mesmo, mas refletindo em Deus, é o meu eu refletido em Deus. E o que ele vê? Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Que texto pesado, irmão. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Só até aqui, porque se for mais, vamos só parar até aqui, eu acho que já está bom. Sabe qual é o exemplo? Tem dois exemplos aqui que os estudiosos declaram de que é de onde Isaías, o que Isaías está pensando para trazer esse exemplo. Quando ele diz, todos os nossos atos de justiça, ou seja, toda a nossa bondade, tudo que sai de mim de bom, é como trapo imundo. Sabe o que é trapo imundo? Na época tinha a enfermidade lepra, e tinha muita pustema, saía muito pus.
E o que as pessoas faziam? Pegavam um lençol e ali enrolava. Você imagina uma época que não tinha nada da medicina que temos hoje. Envolve, e pus, daqui a pouco aquele lenço, ele estava encharcado de pus, e começava a feder, e ele era tirado daqui, e lançado então ao lixo. Quando Isaías está escrevendo, ele está olhando para esse trapo de imundície. O outro historiador, bom, é mais chato falar esse, mas eu vou falar. O outro historiador diz que o outro exemplo, né, o outro local possível que Isaías está pensando quando ele escreve esse texto, e aí são historiadores, tá? É justamente no tempo da menstruação da mulher, aonde era encharcado também de sangue. E aquele lenço, mais uma vez, saía bem imundo e era lançado. E é quando Isaías está pensando nesse nível de imundície, porque na cabeça do judeu, a mulher, quando estava nos seus dias de menstruação, ela era uma imunda. O judeu pensava assim. Então, para você entender, olha, preste atenção, queridos, olha para onde Isaías está se levando. Olha para onde Isaías está se levando, porque, como eu falei, ele está num espelho se olhando. Tudo que faço não cheira bem diante de Deus. E aí você pergunta, pô, pastor, mas peraí, pô. A gente vê tanta bondade no mundo, é verdade. Eu trabalhava em 2011 em Teresópolis, quando teve a tragédia. Eu trabalhava na Ampla, no Polo, ali em Agriões, no bairro Agriões, e tinha funcionários meus que moravam lá no meio da tragédia. Eu tive que ir para lá, e eu estava lá naquela época, e vi coisas que não gostaria de ter visto nunca na minha vida, e vi também muita bondade de gente que nem da igreja é. Existe algo chamado graça comum, que eu não vou entrar aqui agora, que a ideia não é essa. Mas se não fosse a graça comum na face da terra, querido, estaríamos mal. Graça comum. A gente encontra muita graça comum por aí. Muita gente boa, fazendo bem. E tem gente tão boa por aí que a gente é tentado até colocá-la no céu. Não é verdade? Tem gente tão boa por aí que você olha, mas não pode, essa pessoa não pode ir para o inferno. Ela é muito boa, é graça comum. Se ela não tiver Jesus como Senhor, se ela não trocar de Adão para Jesus, vai para o inferno com toda a bondade, porque toda a bondade do ser humano sem Jesus é trapo imundo. Amém? Passe, por favor. O que é ser insuficiente? Jó capítulo 9, versículo 29 diz: uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, algumas versões sabão, outras versões soda cáustica, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. É onde Jó está chegando, é onde Jó está se contemplando, diante do eterno. É isso que somos. Jeremias, pode passar, por favor. Jeremias 2:22 é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V de Jó. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Não tem como. Não adianta você se purificar. Você precisa do Senhor. A exigência de Deus, escute,
a exigência de Deus para ser salvo, a exigência de Deus para a salvação, a exigência de Deus para a santidade, eu não alcanço, não há suficiência em mim para alcançar, porque eu morri em Adão. Passe, por favor, porque a hora me condena. Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, e aí eu botei entre parênteses, que é ser justificado, para você entender melhor, se o ser justificado, ele vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Ou seja, se a justificação vem da lei, para que Cristo morreu? O que Paulo está falando? Paulo está falando assim, ó, se tem poder em você para agradar a Deus, chamar a atenção de Deus com obras, para que Cristo veio? Se Deus, em sua redenção, precisar de você para alguma coisa, se não fé, para que Cristo veio? Então não é 99,9 de Deus, de 0,01 de mim. Não. É zero ser humano, 100% Deus, porque não tem nada aqui no ser humano de valor. E quando digo valor, por favor, os mais sensíveis e românticos, ok, não estou falando valor porque Deus não te ama, não é isso. Eu estou falando do que é que a morte de Adão trouxe para você. Embora você sabe muito bem que Deus arquiteta um plano para te salvar, a gente vai chegar lá, mas no momento em que estamos, inútil. Passa mais um texto. Aliás, não é um texto, o próximo, tem aqui, mais um texto. Esse texto aqui é interessante. Olha só, que concluiremos então? Paulo, capítulo 1 de Romanos, para mim, é Gênesis capítulo 3, é queda do homem. Capítulo 2 é Paulo nivelando o judeu e o gentio. Capítulo 3 ele ainda faz isso, mas agora jogando todo mundo no mesmo pacote. Aí ele diz, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Está falando isso para o judeu, tá? Porque o judeu que veio é o povo de Deus, o povo escolhido. Daqui a pouco o Léo vai falar bem disso aí. Povo de Deus, o povo escolhido, o povo que recebe a lei, o povo que Deus escolhe para sacerdócio. Ok, aí Paulo está respondendo dizendo, ei, alto lá. Tem vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Você tem coragem de dizer nessa noite assim, você tem coragem de dizer nessa noite assim, em Adão eu sou um inútil? Você pode repetir, em Adão eu sou um inútil? Num mundo onde a gente precisa se levar, e está todo mundo buscando uma palavra motivacional, e tá os coaches da televisão, e você você é o melhor. Aí vem um camarada, careca, barrigudinho, esquisitinho, e quer que eu repita que eu sou inútil. Mas não sou eu não, querido, é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Está começando a entender a necessidade que você tem de um Salvador? Aquilo que eu falei, a gente está construindo o Evangelho. Até agora, a gente tem que entender o tamanho da derrota para entender o tamanho da vitória. E a gente está construindo o tamanho da derrota. É por isso que você tem que bater no peito e dizer, sou inútil. Porque aonde abundou o pecado, é por isso que eu sou inútil. Mas vamos chegar lá. Eu quero acreditar que mais para frente você vai ficar mais animado em dizer, sou inútil. Creio eu. Passe, por favor.
Aliás, deixa eu te falar, deixa eu te dar um relatório. Em todos os lugares que eu ministrei essa palavra, e digo que não foi pouco, tá? Até fora do estado, eu não vi ânimo nenhum em a igreja declarar: sou inútil. Ministrei essa palavra no Pará, no Tocantins, e realmente não tem ânimo, né? Porque realmente é complicado. Mas ao final a gente entende. E aí a gente vai falar: sou inútil, entendendo muito bem o poder da obra consumada. Tá? Então, outro tópico, a carne do homem. Repita: a carne do homem. Vamos lá, passa um texto, por favor. Queridos, primeiro só uma explicação rápida: a carne do homem. O que é a carne do homem? Para mim é muito mal compreendido o que é carne na Bíblia. Tá? Carne na Bíblia fala-se de um corpo morto do pecado. Eu não posso passar para lá, por causa do Fabrício, depois ele briga comigo, então é mais para cá. A carne do homem é muito mal compreendido. Ela é composta por um corpo morto e uma alma que decidiu tomar as decisões da sua própria vida. Isso compõe a carne. Então carne não é só carne, corpo, carne é muito além. Essa junção que aconteceu que a gente herdou de Adão, a carne, quando a Bíblia fala mal da carne, aí você tem que identificar no contexto quando é que a Bíblia está falando mal da carne. Tá? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veio em carne, né? Não é que ele veio em pecado. Carne ali significa o corpo humano, né? A palavra no grego é sarx, né? É corpo humano, não é a carne. Então você tem que identificar quando é que há a crítica da carne e que tipo de carne. Não andeis na carne. O que a Bíblia vai dizer, ali ele está falando dessa junção do corpo e uma alma caída, e que produz coisas. Tá? Do corpo morto, uma alma morta que produz coisas. Frutos da carne, frutos de um corpo morto, uma alma independente, gera frutos, que está lá em Gálatas capítulo 5, carne. Tá? Com isso, vamos olhar esse texto aqui, para a gente contextualizar dentro da insuficiência do ser humano. Olha o texto comigo, diz assim a Bíblia Sagrada: porque a mentalidade, a melhor versão é mentalidade. Tem versões que fala pendor. Pendor é uma palavra difícil, né? Pendor, né? É difícil. A melhor versão, por causa do original, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Romanos 8, versículo 7. Este verso, para mim, quando eu compreendi esse verso, abriu uma chave. Porque, primeiro, porque a mentalidade ali é fonema, tá? Que tem a ver com pensamentos e propósitos, porque os propósitos da carne, eles não coadunam com Deus, eles são inimigo de Deus. Ou seja, o que a carne produz é sempre algo que é contra Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E a gente precisa parar aqui, vou abrir um parênteses, parar de olhar a Bíblia como carne, só como questões imorais. É muito pobre, irmãos. Porque o que é carne na Bíblia, falando ainda da carne? Carne na Bíblia é tudo que você faz independente de Deus. Isso é carne. E aí aqui, como os irmãos gostam de ouvir essa palavra minha, eu estou explodindo a coisa para ficar maior. Porque carne, aí pensa logo, fulano está na carne, lembra logo de uma imoralidade ou alguma coisa indecente. A coisa é muito maior. Porque vou lá na frente agora, na nova aliança que você vive, se o Espírito Santo falar para você assim: minha irmã, minha filha, por favor, faz um bolinho e vai comer lá no final da rua com aquele fulano, ou com aquela fulana lá, com aquela família, e você entende isso claramente e não vai, isso é um fruto da carne, isso é desobediência. Só que ninguém vê isso. Ninguém vê isso. Por quê? Porque não está na lista da imoralidade. Porque para a gente, pecado é moral. Prova disso,
Prova disso, não entendi não, mas prova disso é que a gente disciplina adultério, roubo, mas não disciplina maledicência, não disciplina infidelidade nos contratos, não disciplina presunção. Abre tua Bíblia em Romanos 1, precisa não, hein? Precisa não, só mandando, só pedindo o povo só. Abre tua Bíblia em Romanos de 1 e 28, você vai ver isso tudo lá. Presunção, infidelidade nos contratos, desobediente aos pais, está lá. Mas eu nunca disciplinei ninguém assim, aliás, isso já. Mas geralmente não se disciplina por desobediência aos pais. Qual adolescente aqui já foi disciplinado por ter sido desobediente aos pais? Se tiver, é pouco. Tem uma asinha aí. Estão apontando lá para trás para o Lucas. E quando digo disciplina aqui, eu estou falando a disciplina da comunidade, né? Por quê? Porque na nossa cabeça, os pecados, eles são morais, isso precisa acabar. Pecado é quando eu saio, eu digo para Deus assim: Senhor, não quero a sua vontade, eu vou fazer o que eu quero. Vou mais além. Você quer ver pecado na Bíblia? Construção do pecado na Bíblia. Como é que está meu tempo? Estou mal das pernas. Construção do pecado na Bíblia. Pecado em Gênesis. Para Caim. Caim, toma cuidado, hein? Toma cuidado, Caim. O pecado jaz e a ti cumpre dominá-lo. O pecado, então, lá em Gênesis, é uma besta fera do lado de fora, quer entrar. E Caim precisa dominar. Isso é pecado. Aí vem a lei. Progressão do pecado nas escrituras, hein? Aí vem a lei. Pecado? Não, agora pecado só besta fera, que nada. Pecado agora é um programa de computador. If, tá? Se fizer isso, vai para aquilo. Se não, é if else. If é se você fizer isso. If else. Se não, é aquilo. Aí pecado agora já é sim ou não. Então pecado agora é o que você faz. Se fizer isso, maravilha. Se não, isso é pecado na lei. Aí vem Jesus, pecado? Besta fera? Se não, haha. Não, pecado é o que está povoando o seu pensamento. É o que você está pensando. Aí quando a gente pensa que para em Jesus, vem Paulo. Pecado? O bem que eu quero ser, eu não sou. Miserável homem que eu sou. Pecado agora sou eu agora. Como que você constrói? Aí quando você acha que acaba, vem Tiago e diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então pecado também é o que eu deixo de fazer. Está entendendo, irmãos, como há uma insuficiência? Eu já estou com vontade de chorar já, tá? Porque há uma insuficiência em mim tão grande, e que eu encontro com ela no meu dia a dia. Isso não fica patente, porque esse é um problema da religião, mas a gente vai chegar lá. Porque isso não fica patente. O texto diz porque a mentalidade, os propósitos, os pensamentos da carne, eles são inimigos de Deus. Ou seja, o que eu produzo na minha carne sem Deus, quando eu vou conferir com Deus, não bate, não encaixa. Aí ele diz: pois não se submete à lei de Deus. Olha a palavra submete ali, o potássio. Organizar sob. Ou seja, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se organiza sob Deus. Ou seja, a minha carne sem Deus, ela não se submete. Ela nunca vai se organizar para se submeter a Deus. Não. Aí Paulo diz assim no final, olha lá, nem consegue fazê-lo. A palavra ali é dunamai.
que é dinamite. Dinamite. Nem tem dinamite, nem tem explosão para isso. Não é capaz para isso. A minha carne não é capaz para se organizar e servir Deus, porque eu sou insuficiente para Deus. Passe, por favor. Filipenses 3,4, embora eu também tivesse razões, apóstolo Paulo, razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai dar o relatório de vida dele. O cara era doutorado. Versículo 7 ele diz, todavia, o que para mim era lucro, o que era lucro? O meu diploma de PhD, meu conhecimento da lei judaica, meu conhecimento do grego, eu sou cidadão romano, meu conhecimento cultural, meu conhecimento das leis romanas, isso tudo, ó, carne, conhecimento da carne, bom, coisa boa, ó, isso tudo é coisa boa. Todavia, isso tudo para mim que era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, próximo slide, versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Aí você fala, pastor, então eu estava querendo fazer um mestrado, pastor, não vou fazer mais não. Não é isso, querido. Estamos falando de coisas que você tem e produz que não obrigam a Deus a te dar nada. Eu não estou falando que essas coisas não têm valor, até porque o apóstolo Paulo usou todas elas, mas ele usou todas elas submetido em Deus pelo Espírito. Mais do que isso, compreendo que tenho uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo. Isso tudo que tenho, tudo que sei, tudo que sou, comparado a esse conhecimento que eu estou recebendo aqui de Cristo, isso aqui não é nada, larga isso para lá, isso é perda, isso é refúgio. Tem algo mais excelente aqui, que por mais que eu tenha esse currículo, não vale de muita coisa. Passa para mim mais 2 slides, mais um. Gálatas 5. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade para uma desculpa para vos franquear a carne. Sede servos uns dos outros mediante o amor. Aqui é a palavra para as pessoas que acham que são livres e fazem qualquer coisa em nome de uma liberdade, mas escandaliza o irmão. Segundo Paulo, isso é carne. A liberdade dele é carnalidade. Passe, porque o tempo já foi. Por último, a carne e a religião é só, eu vou ler um texto, vou ler um texto só, prometo. Carne e a religião. Escute algo. A religião gosta muito da carne. Aliás, foi a carne que a gerou. Gênesis 3, versículo 7. Adão acabou de comer do fruto. Olha o que Adão faz, ó. Então, os olhos dos dois se abriram. Adão e Eva. Quer dizer que eles não estavam com os olhos abertos? Eles não estavam com os olhos abertos? Comeram do fruto, os olhos se abriram. E perceberam que estavam nus. Não vou entrar aqui em discussão louca, tá, queridos? A ideia não é essa. Não é nem discussão louca, em explicações, a ideia não é essa. Em seguida, escute isso aqui, ó. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. O que é isso, querido? Religião. E com essas cintas de figueira é que eles vão se apresentar para Deus. Ou seja, eles não vão nus, eles não vão para Deus para dizer, Senhor, isso que sou. Não, eles inventam algo, mascaram um superpoder, mascaram uma espiritualidade ou um nível de maturidade para ir para Deus com eles. Os olhos foram abertos, estamos nus. Aí faz uma tanguinha, e se escondem
para poder ir a Deus, achando que Deus não os conhece. O nome disso é religiosidade. Porque a religiosidade é que me separa do eterno. Deus odeia tanto isso que Ele tirou isso aqui e colocou outra. Carne e religião. A carnalidade alimenta a religiosidade sem vida. Não tem vida, não tem verdade. Só há verdade quando eu tiro, sim, a minha tanga e me apresento diante do Senhor e digo: Senhor, estou aqui nu, desse jeito, envergonhado. O Senhor me aceita desse jeito? Aí você começa a sair da religiosidade sem vida. Mas enquanto você não entender a insuficiência que existe em você, enquanto você não entender o grito que há de cobrança que há dentro de você, e reconhecer que você é isso, é muito perigoso. É aqui que muitos se perdem. É aqui que depois de 5 anos de crente, você se perde. 10 anos de crente, você se perde. É aqui que muitos filhos de crente se perdem. Por quê? Filho de crente não tem histórico no mundo. Que coisa boa. Tem 4 meninas. Filha 1, filha 2, filha 3, filha 4. Está no meu celular assim. É muito filho, irmãos. Oxe, às vezes fico cansado até de falar os nomes. Erro o nome, é uma coisa de doido. Nenhuma delas tem histórico do mundo. Sabe qual é um dos grandes ensinos que tem lá em casa? Insuficiência do homem. Amém, filhas? Sabe por quê, queridos? Não tem histórico. Eu não quero, pode até fazer isso, mas eu não quero que as minhas filhas corram o risco de se achar melhor do que qualquer um na face dessa terra. E filho de crente que não tem histórico, corre um grande risco de se perder na folha de figueira. Corre o grande risco. A verdadeira religião começa quando eu grito: Senhor, eu sou insuficiente, o Senhor me aceita? É aqui que começa uma espiritualidade verdadeira, sem máscara, em verdade, em espírito e em verdade, porque Jesus ama a verdade. Aliás, Salmo 51 diz que Deus ama a verdade no íntimo. Adão vem com mentira. Será que ele achou? Você vê como Adão ele se perde tanto. Ele achou que ia com aquela folhinha, aquela tanguinha de figueira, e Deus ia não ver. Vou botar essa tanguinha aqui e Deus não vai ver minha nudez. Que possamos, queridos, sermos pessoas que não têm vergonha de mostrar a sua fraqueza. E aqui eu não posso nem entrar aqui. No tocante para com Deus, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Se coloque de pé, vamos orar. Eu sei que é uma ministração, como falei, semana passada, uma ministração não é tão fácil ministrar. Principalmente uma ministração que nos leva a sermos sinceros com a gente. É uma ministração que nos leva a um nível de fragilidade que a gente não gosta, a um nível de reconhecimento que a gente não gosta. Mas o poder só vem, o poder de Deus só chega quando há esse reconhecimento. Enquanto não chegar este reconhecimento, você vai ver isso mais para frente, nos exemplos que a gente vai dar mais para frente, uma ministração para frente, que enquanto isso não chega, a gente ainda fica catando migalhas, com uma mesa linda na minha frente,
uma mesa, como diz o Salmo, preparas-me uma mesa repleta na presença dos meus adversários. E você comendo, e todos os seus adversários olhando você comer. Mas muitas vezes, por falta de verdade interior, no que somos, a gente não usufrui dessa mesa. Curve sua cabeça, eu vou orar por você e por mim. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Que esta verdade, Senhor, ela cresça dentro de nós. Que possamos reconhecer a cada dia que o que temos em Ti não tem nada a ver com o nosso mérito. Não estamos vivendo em meritocracia. Não é mérito e nem demérito, pelo menos nosso, porque o mérito mesmo é de Jesus. Estamos escorados no mérito de Jesus, porque tudo que o Senhor nos pede não há poder em nós para fazer. Porém, o Teu Espírito foi enviado para dentro de nós, e por meio do Espírito nós Te obedecemos. É assim, Senhor, ensina-nos isso, ensina-nos a trilhar neste caminho, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Querido, você tem 5 minutos